Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Vamos falar um pouco mais sobre a aplicação de herbicidas, porque o IAC lançou recentemente, um boletim online e gratuito que orienta, os produtores de cana-de-açúcar em relação à aplicação dessas soluções, um boletim bastante importante, de forma bastante clara, que visa orientar, então, aspectos relacionados à aplicação dessas soluções, Então, para isso, a gente conversa ao vivo com Carlos Alberto Matias Azania, que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Carlos, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um trabalho da instituição, no nosso Instituto Agronômico, o IAC. Com certeza, instituição centenária, Carlos? Bom, Sim, queria começar falando então em relação a esse lançamento super recente, Nós noticiamos aqui quando o IAC fez a divulgação, desse conteúdo, mas queria que você falasse sobre o lançamento desse boletim, que é online, gratuito, e em que os produtores podem ter aí os fundamentos para aplicação de herbicidas, perfeito, perfeito. Bem, esse boletim, ele reúne aí alguns anos de experiência, que eu adquiri aqui no Instituto. Estou há 17 anos trabalhando nessa área só no Instituto Agronômico, E sendo professor, sendo pesquisador, e eu tentei, resumir essas informações de uma forma prática, objetiva e, sobretudo, num linguajar de fácil leitura e acesso, aos produtores e técnicos aí que trabalham com cana-de-açúcar. E, sobretudo, dentro desse boletim, nós temos o passo a passo para a aplicação de um herbicida. Ou seja, os fundamentos que o produtor ou o técnico ele precisa ter como base para poder fazer uma aplicação eficaz, sustentável e com proteção ao meio ambiente. Tá? Então, esse foi o nosso grande objetivo, na verdade, foi o nosso grande objetivo ao lançar esse material. Ele está totalmente disponível, gratuito, no site do Instituto. Excelente. E foi importante também no seu trabalho, Carlos, trazer aos produtores uma publicação que seja clara, e que traga uma linguagem simples, para que o produtor de fato entenda como é que funciona as orientações relacionadas à aplicação, Sim, perfeito, exatamente, O boletim ele tem 4 grandes fundamentos. No primeiro fundamento, nós conversamos sobre plantas daninhas, O que é a planta daninha, quando controla, o porquê que ela é tão importante, ela é tão agressiva para as culturas agrícolas, incluindo a cana. No segundo fundamento, a época da aplicação. E o terceiro fundamento, características físico-químicas. É nesse ponto, eu considero assim o auge, da informação. Por quê? O produtor, quando ele ouve falar de características físico-químicas de herbicidas, é difícil, dele entender qual é a aplicabilidade disso no seu dia a dia. É justamente aí que o boletim vem mostrando para ele que não é um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, ok? É muito simples de entender. E o boletim, ele traça aí didaticamente algumas principais características físico-químicas, Desde a sua solubilidade, que está ligada à época da aplicação, a retenção aos colóides do solo, argila, que está, de certa forma, ligada à disponibilidade do produto na solução do solo, para controle de plantas daninhas, o coeficiente de afinidade lipídica dessas moléculas, o produtor consegue ter uma ideia melhor sobre os herbicidas que são mais facilmente, digamos, absorvidos pelas plantas, principalmente via folha. A condição de pH de cauda, muito importante para o produtor entender qual é o pH da cauda. Há herbicidas que precisam de um pH mais ácido, há herbicidas que não têm essa necessidade. Essa aplicabilidade, É pegar um pouco da teoria acadêmica, traduzir de uma forma simples, fácil entendimento aí para o nosso produtor. Ele é merecedor desse conhecimento.
Com certeza. Carlos, queria trazer para nossa conversa, né? Você pontuou então aí os pilares, né, para o desenvolvimento desse boletim, e queria trazer o cenário, de fato, quando a gente fala em plantas daninhas relacionadas à cultura da cana-de-açúcar, né? A gente que aqui no estado de São Paulo tem, né, a maior produção de cana-de-açúcar do Brasil, né? E queria que você pontuasse como é que, de fato, as plantas daninhas impactam, né, as lavouras de cana-de-açúcar e, né, trazendo a solução aí, que no caso são os herbicidas, mais importante, né? A solução com eficácia, né? Sim, sim. Realmente, a cana, né, de açúcar para o estado de São Paulo, ela é muito importante, né? Um pouco mais de 50%, né, da produção de cana do país está em São Paulo. E então nós temos um impacto muito grande nessa questão. Temos por obrigação, né, entender sobre o seu manejo. O controle de plantas daninhas no canavial, ele é fundamental. Tá? Plantas daninhas, né, hoje elas estão no canavial porque muitas delas são nativas da própria flora e outras vieram introduzidas, né, grande parte de outros países. E hoje estão totalmente adaptadas ao nosso meio ambiente, ao nosso ambiente, digamos, produtivo, de cana. E essas plantas, elas são dotadas de características de agressividade. E aí, o conjunto dessas características faz com que as plantas daninhas sejam rústicas e muito agressivas, né? Cresçam e desenvolvam mais rápido que o canavial. E com isso, o canavial não consegue se desenvolver corretamente. Ou seja, nós precisamos fazer um manejo agronômico dessas plantas. Como? Né? O manejo ele pode ser feito com uma capina, o manejo ele pode ser feito com tratores, né? Mas as grandes áreas, nós estamos falando de mais de 50% da produção brasileira, né? Nós não teríamos pessoas, no meu ponto de vista, suficientes para só trabalhar com enxada ou somente trabalhar com tratores dentro dos nossos canaviais. Nós precisamos de uma ferramenta chamada herbicidas. Ela é química, ela tem seus riscos ambientais e também para as pessoas. Está aí, né? Esse material como boletim exatamente para instruir mais o técnico, o produtor, para nós mantermos o custo-benefício do herbicida, a eficácia do herbicida em controlar essas plantas daninhas, não prejudicando o canavial e, sobretudo, preservando o ambiente, tá? Né? Reduzindo em muito o impacto ambiental. É nessa linha aí que nós precisamos entender sobre o manejo de plantas daninhas hoje. É a grande realidade brasileira, tá? Sim. Carlos, você pontuou aí, né, mas queria ampliar as nossas discussões nesse sentido, porque o boletim traz, né, os fundamentos para aplicação eficaz, como a gente mencionou, né, porque também não adianta fazer uma aplicação que seja feita sem nenhum planejamento, né? Porque o produtor pode gastar além, né, realmente do que o necessário. Isso é muito importante também, principalmente nesse momento em que a gente fala em custos de insumos agrícolas cada vez mais altos, né? Então, é importante ter eficácia para que não se gaste mais do que precisa, né? E também em relação aos aspectos sustentáveis, né? O produtor ele consegue ter eficácia e consegue ter, né, a aplicação tendo efetividade realmente sem gastar mais e também respeitando as premissas de sustentabilidade, né? Perfeito, perfeito. Né? O produtor, quando ele vai fazer a aplicação de herbicidas, previamente à aplicação, ele precisa ter um histórico de área, ou seja, um histórico de infestação. Né? O produtor é muito importante que ele conheça quais são as principais espécies de plantas daninhas que infestam o seu canavial. Isso não é uma tarefa tão difícil para os produtores, tá? Geralmente eles sabem, né, quais são as espécies predominantes que infestam esses canaviais. Bem, muito bem. Com base nessa informação, o produtor ele precisa procurar, não é, junto às cooperativas ou empresas, ou até mesmo na própria internet, quais são os herbicidas eficazes para controlar as espécies mais presentes na sua área. Uma vez identificados esses herbicidas, o produtor ele precisa fazer um levantamento sobre as características químicas desse herbicida. Exemplo, solubilidade, KOC, KOW,
pKa, volatilidade, fotodegradação, tudo isso é muito bem explicado lá no boletim, tá legal? Bom, com base nessa lista de herbicidas, o produtor ele vai conseguir entender essas características físico-químicas e o que ele vai fazer? Ele vai entender qual é o período do ano que ele pode aplicar o herbicida. Exemplo, se ele tem um herbicida de baixa solubilidade, ele somente pode aplicar esse herbicida na primavera-verão, porque esse herbicida ele precisa de muita água, né, de constância de água, para ele conseguir ter uma eficácia. Se esse herbicida tem uma solubilidade intermediária, esse herbicida ele já consegue ser aplicado em final, por exemplo, de verão, até mais ou menos início de verão, ou seja, aqui para as condições de São Paulo, em torno de segunda quinzena de fevereiro até primeira quinzena de novembro. Não é? Então, entendendo a físico-química, particularmente a solubilidade, o produtor ele consegue deduzir ou ter na sua mão a informação de qual é o período do ano que ele aplica. Exemplo, se o produtor ele não tem esse conhecimento e agora, no mês de janeiro, ele aplica um produto de alta solubilidade, é contaminação ambiental. Por quê? Ele é muito solúvel em água, tem muita chuva. Esse produto ele desce no solo, modo de dizer, né, bem popular, ou seja, ele se movimenta no solo muito rapidamente, desprotege a superfície do solo, planta daninha vai emergir, fluxo de emergência normalmente, e pode chegar até em lençol freático se ele for muito superficial. Ou seja, agora, o oposto, se esse herbicida de alta solubilidade ele for aplicado, por exemplo, no meio do ano, em períodos mais restritivos de água, pronto, não teria esse problema. O produto está corretamente posicionado para controle e também com a proteção ambiental. Eu não sei se eu fui muito claro, né? Mas é isso que o boletim, a cereja do bolo do boletim é justamente esse entendimento aí para o produtor. Tá bem? Foi sim, Carlos, com certeza. Bom, queria para finalizar então que você falasse para a gente como é que os produtores conseguem ter acesso então a esse importante boletim. Ah, perfeito. Isso é muito simples. É só entrar no nosso site, né, do Instituto Agronômico, né, o www.iac.sp.gov.br, ok? Ou, se tiver dificuldade ali na procura do Google, né, coloca lá IAC Campinas, entra no nosso site e publicações, tá? Está logo na entrada do site. Você vai acessar o boletim, né? Fundamentos para aplicação de herbicidas, bem como vai acessar inúmeros outros boletins que o Instituto Agronômico lança, né? Não só com herbicida, mas com cultivares e etc. Tá bem? Tudo lá disponível para o produtor. Perfeito, Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu? É a primeira vez que a gente se fala, então sempre Sim. que tiver novidades aí do IAC, queremos contar com a sua participação por aqui, viu? Perfeito, muito obrigado pela oportunidade, tá? E deixa um saborzinho final aí. Está a caminho, né? 2 outras versões desse boletim, uma em espanhol e outra em inglês, ok? Para atender outros países. E também, ainda dentro desse ano, nós temos o projeto de ter um outro boletim sobre maturação de cana-de-açúcar e o uso de maturadores químicos, tá bem? Nessa mesma linha. Excelente, Carlos. Muito bacana, viu? Obrigado pelas suas informações e quando a gente tiver esses boletins publicados, então certamente voltamos a nos falar aqui no Notícias Agrícolas. Bom, conversamos aí com Carlos Alberto Matias Azania, ele que é pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, a gente trazendo então a informação desse lançamento do boletim online e gratuito por parte do IAC em relação aos fundamentos para aplicação de herbicidas na cana-de-açúcar. Como a gente falou com o Carlos, né? Aplicação de forma eficaz e sustentável, né? Então, trazendo as premissas aí bastante importantes quando a gente fala em relação ao manejo de plantas daninhas
nesta cultura. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com os nossos boletins logo mais e o nosso site está no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais. Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.